Fala pessoal, eu vim aqui hoje para mostrar uma coisa, na verdade duas coisas bem legais que eu fiz aqui no site. Uma delas é que agora dá para usar memórias. As memórias estavam com probleminha, mas agora elas estão funcionando. Se eu converter aqui, eu posso simular. Então tem que estar o A1 ligado e eu pressiono 13, ele vai ligar a memória 0 e com a memória 0 ele vai ligar a saída 11. Para desligar ela, eu vou apertar o A2. Desligou. As memórias são uma coisa muito bacana para você usar, porque você pode fazer relés auxiliares, como se fossem relés auxiliares, usando as memórias. Essas memórias podem ligar outras coisas. Por exemplo, aqui eu posso colocar a saída 10 sendo ligada pela mesma memória. E aí quando eu ligar, o A13 e o A1 vai ligar as duas. Apertando o A2, vai desligar as duas. Eu posso fazer intertravamentos também, fazer que essa memória não deixe ligar, setar alguma coisa. Aqui o set reset funciona quase que como um contato auxiliar. Em vez de eu fazer que ele se mantém ligado por ele mesmo, eu só coloco um set. Quando eu acionar aqui, ele já vai ligar. Outra coisa muito legal que eu coloquei aqui, que eu achei até que eu já tinha feito vídeo sobre isso aqui no canal, é debounce nos botões. Debounce, eu achei um site aqui, vou até deixar o link para vocês verem, ele está em inglês, mas ele explica muito bem o que é o debounce. Quando você aperta um botão, isso aqui é a representação de um botão, ele aciona a sua entrada do Arduino, né? Chega tensão na entrada do Arduino, mas acontecem essas falhas aqui. Então o sinal ele não chega limpo, ele não vai de 0 a 1 de uma vez, ele fica pulsando. Tanto quando você aperta o botão, acontece isso, quanto quando você solta o botão, também acontece isso. Então, ao invés de ter uma leitura, você vai ter aqui várias leituras. Nesse site aqui, ele coloca algumas soluções para o debounce na questão eletrônica mesmo, como resolver isso eletricamente. E aqui tem algumas soluções, inclusive colocando um capacitor que vai fazer uma curva em vez desse ruído. A solução que eu vou utilizar, ela se assemelha mais com essa última opção aqui. O que acontece? Eu só assumo que o botão está apertado se ele passar um tempo apertado. Então, esses pulsos que acontecem na ligação, no desligamento, eu deixo eles de fora. Eu não uso eles. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer também, enquanto está funcionando a sua máquina, vinha um pulso lá no meio. Só um pulso muito rápido, um ruído naquela entrada. E isso pode fazer com que o Arduino pense que está sendo acionado o botão, mas na verdade ele não foi acionado. E isso é um problema muito grande, porque já pensou você está trabalhando lá e de repente dá um pulso e a máquina aciona, como se tivesse apertado o botão, mas não foi apertado. Então eu elimino todos esses pequenos pulsos e pego só se ele ficar por um tempo naquele estado sem pulsar. E isso tem um problema, lógico. Eu acabo tendo um delay no apertar esse botão. Mas é um delay muito pequeno, nesse caso aqui tem 20 milissegundos, é mais ou menos o que vai ter no nosso botão também. Então, para o funcionamento da maioria dos equipamentos não vai ter problema. Eu deixei os pulsos, por exemplo, esse botão aqui é um botão de pulso do botão 13. Esse botão de pulso eu não coloquei debounce. Então, se eu quiser, por exemplo, eu consigo garantir que o meu botão não vai ter um ruído. Eu vou usar um sensor. Então, esse sensor ligado no transistor, ele tem o circuito interno de debounce, ele não vai me mandar um pulso de debounce. Eu coloco o 13, eu consigo usar ele igualzinho, ele vai funcionar da mesma forma, mas ele vai acionar no instante que eu aperto o botão. Então, o botão, se eu colocar esse botão de pulso aqui, ele vai ter... no momento que eu acionar o botão, ele vai me mandar um pulso. Então, eu não vou ter o problema dessa perca de tempo se eu colocar o botão de pulso. Então, a gente tem as duas opções ali. Eu consigo eliminar o debounce usando uma entrada como essa aqui, que é só um normalmente aberto. E eu consigo ter resposta rápida se eu colocar um botão como esse aqui. Como eu falei, na maioria das vezes não vai ter problema, sua máquina não vai funcionar mal se perder 20 milissegundos no apertar o botão ali. Eu copiei esse projeto aqui para o Tinkercad e eu vou mostrar o que eu fiz no programa para eliminar o debounce. O que acontece? Antes eu só lia a entrada como um digital read, normal.
Agora, quando eu estou lendo a entrada, o que eu faço? Eu fiz um contador que a cada vez que ele está no estado alto, então cada vez que o meu botão está apertado e o filtro é menor do que o filtro, tem um valor igual a 5. Então, se eu estou segurando e apertado esse botão e ele já passou pelo loop 5 vezes e ainda ele está como apertado, então ele assume o valor como true. Então aqui, ó, se o meu contador do botão 13, que é esse contador aqui que está acumulando, tem o valor igual a 5, que é o valor igual ao filtro que eu coloquei, e ele está no estado desligado, então ele não está apertado, ele muda para o estado apertado. E, do contrário, a mesma coisa. Então, se ele está levantado, ele vai diminuindo o contador até o contador chegar em 0. E, se o contador é 0 e o meu botão está como true, então ele estava apertado, ele muda para false. Dessa forma, eu consigo garantir que, para minha entrada mudar para estado alto, eu tenho que passar 5 vezes no loop, e nessas 5 vezes ele tem que estar com uma leitura positiva, lendo que o botão está apertado. Então, se por exemplo ele fizer aqueles pulsos, ele vai contar 1, descontar 1, contar 1, descontar 1, então ali ele não vai conseguir mudar para o estado ligado, mas a partir do momento que ele passar várias vezes por esse loop e ele tiver ainda com o botão apertado, ele vai assumir como alto, como o valor de ligado ao botão. Isso faz com que eu elimine o debounce, mas, como ele teve que passar 5 vezes no loop, eu perco um pouquinho de tempo. E eram essas duas coisas que eu queria mostrar no curso de hoje. Eu queria falar só mais uma coisa com vocês. Eu estou fazendo um curso que vai ficar pronto aqui nos próximos dias de como fazer um CLP com Arduino igualzinho a esse meu. Lá vai ter do zero como fazer, como desenhar a placa. Vai ter o EasyEDA do zero, como você começar a desenhar a sua placa de circuito, mesmo que você nunca desenhou uma placa de circuito no EasyEDA. Você vai conseguir desenhar. Eu vou ensinar desde, se você quiser fazer o seu próprio componente, até como montar uma placa. A gente vai montar junto a placa desse CLP e eu vou disponibilizar ela também no curso, se você quiser fazer o seu próprio CLP como esse. Eu acho que vai ser bem bacana, tem bastante gente que ainda me pede desse projeto, mas as minhas placas acabaram, eu não vou fazer mais. Então eu decidi disponibilizar o projeto, fazer com que as pessoas consigam fazer melhorias nele, fazer um projeto mais específico para o que elas quiserem, inclusive comercializar ele. O projeto vai ser aberto e vai ser livre lá. Você pode comprar o curso, pegar o projeto e mandar fazer o seu CLP com as modificações que você quiser ou exatamente como ele está. Se você quiser ter mais notícias, eu vou colocar um vídeo promocional desse curso quando eu lançar ele, então só se inscreve no canal que você vai receber. Essa era a minha dica para hoje. Fica atento aí que vai ter mais vídeos divulgando esse curso, que vai ser bem bacana, e mais vídeos também quando tiverem novidades aqui no Conversor de Ladder para C. Valeu, até mais!